A cada 8 minutos, uma pessoa é estuprada no Brasil e em quase 86% dos casos, as vítimas são mulheres. Esses dados são da nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado, essa semana, em um contexto em que esse assunto, o estupro, ganhou muita visibilidade no Brasil por conta do jogador de futebol Robinho, condenado em primeira instância pela justiça italiana a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo. E esses são os assuntos que eu trouxe para discutir com você no Giro de hoje. O termo direito. O thriller começa com o professor Adriano de grandes proporções. O Santos Futebol Clube tinha recontratado o jogador de futebol Robinho, mesmo após ele ter sido condenado por um crime grave na Itália. Na semana passada, o conteúdo da sentença dada pela justiça italiana veio à tona, mostrando que ele, Robinho e mais um amigo tinham sido condenados em primeira instância a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa. O crime aconteceu em 2013 em uma boate em Milão e à época a jovem tinha 23 anos. A Rede Globo teve acesso ao processo e nele a vítima chega a dizer que já conhecia o Robinho e alguns amigos. E na noite do abuso ela cita os fatos na seguinte ordem. Diz que foi convidada por um dos amigos do jogador a ir até a festa e que levou mais 2 amigas. Ela também tinha recebido a orientação de que só deveria se aproximar da mesa onde os caras estavam depois que a esposa do Robinho tivesse ido embora, o que, segundo ela, aconteceu. E aí a festa estava rolando e em um determinado momento as 2 amigas decidiram voltar para casa e ela quis ficar. Estava acompanhada por um dos amigos do jogador. Ele tentou beijar ela algumas vezes e depois conduziu ela até um espaço mais reservado, que na verdade era o camarim do músico Jairo Chagas, que estava no palco naquela noite. E foi nesse lugar que o abuso aconteceu. Ela também diz que estava muito embriagada, que não tinha condições de falar, de ficar em pé e que lembra de apenas alguns flashes. Lembra que o amigo do Robinho estava fazendo sexo oral nela e o jogador abusava dela de outra forma. Em um dado momento, eles resolveram trocar os papéis. A partir daí, ela só se recorda de estar rodeada por homens, sem ter noção exatamente do que estava acontecendo. E daí ela ouviu o Robinho pedir uma camisinha e caiu no choro. No conteúdo do processo constam algumas conversas que o Robinho manteve com Ricardo Falco, um dos amigos condenados por participação no abuso, e também com Jairo Chagas, que era um músico brasileiro que tocava naquela noite na boate. Esses diálogos foram gravados com autorização da justiça italiana, e em alguns deles, Robinho mostra que tinha consciência da situação de vulnerabilidade da vítima e demonstra até uma certa preocupação com a possibilidade dela registrar uma denúncia. No interrogatório que aconteceu em 2014, o jogador negou a acusação de abuso sexual, mas chegou a admitir que houve ali a prática de sexo oral, mas feito de forma consentida e sem outros envolvidos. Só que, de acordo com os arquivos analisados pela Rede Globo, consta no processo o resultado de uma perícia que identificou nas roupas da jovem albanesa a presença de sêmen, e esse sêmen era do Ricardo Falco. Além disso, nas conversas interceptadas pela justiça, o Robinho chegou a dizer que os outros amigos transaram com a vítima. Ele tentou. O jogador também admite que recebeu sexo oral e que isso não significa transar. E vale lembrar aqui que o crime aconteceu por 6 pessoas. Tinham outros 4 amigos, para além do Ricardo Falco e do Robinho, no abuso daquela noite. Só que esses 4 voltaram para o Brasil. E é por isso que as investigações correm em outro processo e a imprensa não teve acesso aos nomes e outras informações sobre essas pessoas. E agora, falando do outro lado, do lado do jogador, o advogado dele disse que o Robinho não cometeu nenhum crime de violação e que a relação foi consentida. Ele também destacou que as conversas obtidas pela justiça não foram traduzidas da forma correta para o italiano e que isso prejudicou a interpretação dos conteúdos. E como você deve ter acompanhado, esse caso ganhou muita repercussão aqui no Brasil nos últimos dias e revoltou as redes sociais e, convenhamos, com muita razão, né? Tanto que o Santos, que tinha firmado ali a contratação do Robinho por 5 meses, voltou atrás e suspendeu esse contrato. Muito em função, vale dizer, da pressão social e também da pressão dos patrocinadores que cobraram o posicionamento do clube e chegaram também a ameaçar
tirar a verba caso o clube não fizesse nada. Aí, em nota, o clube disse: o Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. E a história não acaba por aí. Recentemente, o Robinho concedeu uma entrevista exclusiva ao portal UOL, onde ele falou pela primeira vez sobre esse caso. Ele negou novamente que tenha acontecido o crime, porque não houve transa, não houve penetração. E o que aconteceu lá e que não faz parte da transa, segundo ele, foi feito de forma consentida e que o único erro que ele cometeu foi ter traído a mulher. E durante a entrevista, ele também chegou a dizer que, infelizmente, existe esse movimento feminista e essa declaração, com toda razão, gerou ainda mais revolta nas redes sociais. Deixando um pouco de lado o contexto da Itália e olhando agora exclusivamente para o Brasil, foi divulgado nessa semana a nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que disse que a cada 8 minutos aconteceu um estupro no Brasil no ano de 2019. Foram 66 mil casos registrados em todas as delegacias do Brasil e as maiores vítimas desse crime brutal foram as mulheres. Foram 87% de todos os registros e os agressores, em geral, foram pessoas conhecidas das vítimas. E esse caso do Robinho, junto com esses dados, levanta uma série de questões sobre o machismo na sociedade. As pessoas precisam entender, por exemplo, que a roupa que uma mulher escolhe usar não é um convite para uma cantada, uma passada de mão, uma violação. Assim como é errado se aproveitar de uma pessoa em uma condição de vulnerabilidade, em que ela não está em plena consciência dos seus atos, e dizer ainda, mas foi consentido. Ou ainda pior, se eximir da culpa de um abuso quando você estava presente na cena, quando você viu o que estava acontecendo. E para ser mais específica aqui, quando tinham 5 homens contra uma única mulher. Ninguém merece passar por uma situação como essa. A sociedade precisa praticar uma coisa que se chama empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E não dizer, mas não fui eu que transei, foi o outro, né? É muito errado isso. E o mais triste é saber que esse caso não foi uma exceção, infelizmente. Acontece com muita frequência. E ainda bem que existe o feminismo, porque a gente está, o quê? As pessoas estão se questionando, estão caindo na real, vendo que isso é errado, gerando mudanças na sociedade. Então, ainda bem que existe o feminismo. Então, esse foi um desabafo aqui no final desse vídeo, porque, de fato, é uma situação muito difícil de lidar, né? E que a gente precisa superar situações como essa. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal, comenta, coloca aqui suas opiniões. Eu tô sempre aberta ao diálogo e acho que é assim que a gente cresce, né? E a gente se encontra no próximo Giro Catraca Livre.